E aí, galera boa, maravilhosas. Antes de eu começar esse vídeo, gostaria de pedir a você para inscrever-se no canal Marcos Sena e deixar aquele like maravilhoso aí, ok? Mas, gente, vamos falar um pouco da nossa direita precoce, como diz o professor Olávio de Carvalho. A direita precoce do Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil é um país considerado o maior país católico do mundo, mas um país que hoje podemos dizer que estamos em risco hoje. A religião, o catolicismo, o cristianismo hoje, corre risco no Brasil. Só para começar, no Brasil nós já temos... deve ter uns 5 ou 6 pastores que estão presos por liberdade de expressão. Preso por liberdade de expressão. Num país que se dizem que é democrático. Onde o amor venceu o ódio. A democracia venceu. Observem bem. Vocês lembram dessa frase? O camarada que tem isso aqui, ó, mas que não é bonita igual a minha, né? Não é bonita igual a minha, porque o cara parece que está doente. Não é uma cabeça sarada, né? Igual a cabeça do Marcos Sena. O cara parece que está com uma doença. Ele pegou uma caneta e disse o seguinte: porque essa caneta aqui vai ter que assinar muita coisa, que tem muita gente para prender, para serem presos. A esquerda é muito inteligente. Olávio de Carvalho deixou bem claro que a direita teria de aprender muito, a direita é precoce. Gente, ele estava referindo aos acontecimentos de Brasília, ao 8 de janeiro de Brasília. Aquilo ali já estava programado. Já estava programado. O que é que o galo velho, ou seja, o gambá da cachaça, o gambá que bebe cachaça, o cachaceiro fez? Arrumou uma viagem no domingo, veio para São Paulo. Quando deu a hora dele voltar, ele ficou aguardando a desgraça acontecer, inventou uma viagemzinha no interior lá para justificar. E o ministro dele lá, da família que que foi extinta do Brasil, né? O ministro dele lá, daquela família que foi extinta do mundo, né? do Brasil, o Brasil do mundo, da família dinossauro. O ministro dele, aonde que um ministro da defesa, ele vai chegar e olhar da janela assim, e ver as coisas acontecer, vai fechar a janela, vai deixar acontecer tudo, depois vai ligar para o gambá da cachaça e dizer para ele: olha, aconteceu. E as folhas já tudo na mão do gambá da cachaça. O gambá da cachaça vai lá e decreta uma intervenção federal e começa lá o cabeça pelada com suas prisões, que isso aí eles fazem. E eles têm coragem para fazê-las. A direita precisa aprender muito. Eu quero dizer uma coisa. O que eu vejo hoje, principalmente no meio religioso, é pregar essa história, somente essa frase: Deus é amor. Será que uma Bíblia com 66 livros, a Bíblia protestante e a católica com 7 livros a mais, será que com todos esses livros
Vocês só conhecem a história que Deus é amor? Engraçado. A esquerda prega, ensina e fala sobre o amor. Mas a esquerda mata pra caramba, hein? Quem matou seu sim do PT? Quem mandou matar Bolsonaro? Hã? Será que a direita, será que os pastores, os padres, será que eles estudam Bíblia mesmo? Engraçado, quando eu vejo pastores, padres pregando sermão, dizendo, olha, Davi matou milhares de pessoas, Sansão matou milhares de pessoas, um grande herói de Deus. Davi matou Golias, deu-lhe uma pedrada na cabeça, pegou a espada, cortou o pescoço, fincou a espada no pescoço de Golias, levantou para cima e deu glórias a Deus e levou até o rei e mostrou para ele aqui, ó, aqui está a cabeça do nosso inimigo. Será que vocês não pararam para pensar que inimigo não se dá buquê de flores? Inimigo não se vence com buquês jogando flores? Não pararam ainda não? A esquerda ilude. Nada mais neste mundo matou mais do que o comunismo, socialismo. Nada mais, nenhuma pandemia, nada mais matou mais nesse mundo que o comunismo, socialismo. Eles matam silenciosamente. Observem bem o tanto de pessoas que morreram na pandemia por falta de hospital. Não foi por falta de picadinha santa, não. Não foi por falta de picadinha santa, não. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu tenho mais de 10 amigos que são médicos. E eu sei muito bem sobre a picadinha santa. Minha pergunta é o seguinte. Por que pessoas que tomaram 3 picadinhas santas estão morrendo? E morreram exatamente com o vírus. Contaminaram com o vírus com 3 picadinhas santas e morreram. Por quê? Outra pergunta. Por que tantas pessoas morrendo de morte súbita? Por que tantas pessoas infartando? Estranho, né? Estranho. Tantas pessoas com sintomas estranhos, com problemas estranhos, coisas estranhas, com tantas inflamações, tantas doenças que estão surgindo, sendo que só uma só mata. Só aquela do olho fechado, lá da China, que mata. Eu gostaria que os cientistas, que a ciência explicasse isso daí. É uma coisa que a ciência tem que explicar. Apesar, quem deu aula de pandemia aí foi os repórteres, foi os políticos. Alguns médicos foram até mortos na pandemia. Foram mortos na pandemia. Porque foram dar sua opinião como médico, foram passar medicação, eles foram mortos na pandemia. E o protagonismo, a fama, ficou com os repórteres, com os políticos. Eles eram os mestres da ciência. Afinal de contas, a ciência sabe tudo. A ciência é poderosa. A ciência é a ciência. Esta é a verdade. Temos que aprender muito com a esquerda. Porque a esquerda, eles têm uma união muito grande. Você não vê esquerda falando de esquerda. Você vê na internet a direita brigando com a direita. É impressionante. É impressionante. A direita brigando com a própria direita. Temos que aprender muito ainda. Sermos uma direita de verdade. Sermos verdadeiros cristãos desse país.
Porque, vocês sabem, o amor venceu.